Nicanor está sempre com a gente aqui, o Nicanor, um abraço, obrigado pela audiência. É muita gente que assiste esse Brasil Urgente. Orminda Antunes Silva também participa. Quem mais? Rodney Alves, um abraço para o Rodney, está acompanhando o nosso Brasil Urgente. Andrew Hofstetter, é isso? Ó, rapaz, é o Andrew. Obrigado, Andrew, pela participação aqui no Brasil Urgente. Márcio Oliveira também está participando, mandando selfie aqui para o nosso Brasil Urgente. Daiane Joaquim e o Selfie Burger aqui na tela da Band. Quem mais? Aline Gadelha, tá acompanhada, deve ser dos filhos, né? Está acompanhada aqui na tela da Band, olha lá, ó. Thalita Porfírio, também na tela da Band, acompanhando o nosso Brasil Urgente. Obrigado, Thalita. Janaína Machado, também acompanhando o Brasil Urgente, e pegou o selfie lá no fundo, olha lá, ó. Pegou o selfie lá no fundo. Quem mais? Quem mais? Priscila Dutra, acompanhando o nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Daqui a pouquinho, Felipe Pereira, você vai liberar aí quem faturou, é isso? Daqui a pouquinho o Felipe Pereira vai liberar quem faturou convite. Você pode continuar mandando aqui pra gente, viu? Selfieburg, faz lá a hashtag, entre nas redes sociais, mostra que você está assistindo aqui ao Brasil Urgente, nessa nossa parceria de todos os dias. Olha, o homem suspeito de matar o próprio filho em Vinhedo foi transferido para a cidade, se entregou à polícia na madrugada de quinta-feira. Aliás, a Fernanda Marion está ao vivo comigo, ela acompanhou toda a movimentação da polícia, né? Desde a saída da polícia lá em Foz do Iguaçu, né, até a chegada aqui à cidade de Vinhedo, né, a polícia que viajou mais de 1.000 quilômetros numa operação que durou quase 30 horas para a transferência desse sujeito, um sujeito que, segundo as provas colhidas pela polícia até agora, é um sujeito violento e perigoso. Ele nega, ele nega. Cadê a Fernanda Marion, ô Felipe Pereira? Só me responde sim ou não, Fernanda Marion. Você já tem aí a informação confirmada de que ele se entregou não porque estava sendo procurado pela justiça, mas porque se envolveu em uma outra confusão? Sim ou não, Fernanda? Sim, Rodrigo. Então a Fernanda vai trazer detalhes para a gente daqui a pouco no Brasil Urgente. O que teria feito esse sujeito se entregar que não o pedido de prisão decretado pela Justiça de Vinhedo? Parece que ele se envolveu em uma confusão no Paraguai, onde ele estava foragido, pelo menos segundo as fontes da Bandeirantes confirmam aqui pra gente no nosso Brasil Urgente. Antes da Fernanda responder, deixa eu ver a reportagem e a movimentação durante toda a madrugada na cidade de Vinhedo. Olho na notícia. Um homem frio, covarde, violento e considerado um psicopata pela polícia. Tiago Armad Moraes, o principal suspeito de ter espancado o próprio filho até a morte, finalmente foi preso. Já era madrugada quando o lutador de jiu-jitsu chegou na delegacia de Vinhedo. De cabeça erguida, o homem negou ter espancado o filho. Ele sustentou que Iago caiu no parquinho. A mesma versão apresentada por Cristiana Costa, mãe do menino. Eu não agredi meu filho, eu não matei meu filho. Inclusive, eu me entreguei voluntariamente para a polícia. Também fiquei muito abalado com a morte dele, como toda a família. Porque nesse momento, após ele cair, apesar da preocupação natural de um pai, ele se levantou, dando risada, subiu de novo o escorregador, continuou escorregando, em seguida foi à piscina, continuou brincando normalmente, o que me levou a crer que haveria maiores consequências. O homem, que se manteve escondido até ontem, estava disposto a falar. Tiago entrou em contradição. Apesar de ter dito que nunca agrediu o filho, revelou que já havia dado palmadas no garotinho. Não agredi. Você acha que... Olha, novamente eu quero dizer para vocês, se vocês vão considerar dar uma palmada, uma agressão, então em alguns momentos eu agredi meu filho. Agora, da forma como foi colocado, que eu espanquei, usando inclusive golpes de artes marciais, isso aí nós poderíamos até premiar o autor desse texto, talvez, né? Ele esteja criando um livro de ficção, alguma coisa assim, vai ser interessante ler depois. Ele confessou também que fez uso de drogas na semana que o garoto foi internado. Segundo ele, o comportamento calmo quando socorreu o filho era resultado do entorpecente. Talvez porque eu estivesse com sono. Mas não é uma situação grave para você dormir? O menino lá, entubado? É uma situação grave, mas se a senhora considerar que muitas vezes eu passava 7 dias sem dormir fumando crack,
O ato de dormir não é necessariamente um descaso, mas é uma necessidade física. Dorme mesmo sem que queira dormir. Para a polícia, o lutador de jiu-jitsu revelou que discordava de Cristiana quanto à educação do filho. Ele relatou que ela deixava ele fazer o que queria, o que a criança queria, e quando a criança ia para a casa da avó, a tia e a avó deixavam a criança manhosa, a criança vinha, começava a chorar, aí ele dava uns corretivos, umas palmadas, mas que não passava disso, né? Foi o que ele passou para nós. A polícia já concluiu que Tiago agrediu o filho. O laudo do Instituto Médico Legal, que deve sair nos próximos dias, só vai comprovar tudo o que foi levantado pelos policiais. Agora, os investigadores estudam se vão responsabilizar Cristiana por não ter evitado as agressões. Durante a madrugada, o rapaz criticou o que a mulher disse em depoimento e, mesmo assim, a inocentou. A mãe não tem nenhuma responsabilidade, ela sempre foi muito amorosa, muito carinhosa com o Iago, né? Segundo o que eu pensava, em alguns momentos até demais. Cristiana esteve na delegacia. A mulher queria olhar pela última vez no rosto do suspeito. Eu queria surtar, eu queria voar, eu queria bater nele, eu queria cuspir na cara dele. Apesar de demonstrar revolta, ela não se arrependeu de ter se envolvido com o homem. Eu não me arrependo de ter amado o Tiago que eu conheci. Hoje eu tô assustada, eu tô monstruosa, eu tô apavorada, eu tenho medo. Se o meu cachorro late, eu tenho medo, porque esse Tiago que ele realmente eu não conheci. O lutador de jiu-jitsu se entregou para a polícia na madrugada de ontem. Tiago foi preso na Ponte da Amizade, divisa do Brasil com o Paraguai. Foram semanas de investigações. Os trabalhos começaram no dia 25 de julho, o mesmo dia do enterro do pequeno Iago e também da denúncia de que o menino teria sido morto pelo pai, depois de mais uma sessão de espancamento no banho. Tiago fugiu depois do enterro. Passou todo esse tempo consumindo e vendendo drogas. Eu fiquei em bairros exclusivamente paraguaios, né? Eu não me misturei com os brasileiros lá. A região onde eu fiquei, nem castelhano se falava, né? Se fala só guarani, que é um idioma indígena muito estranho para nós. É uma região muito pobre do Paraguai. O suspeito já tinha sido preso por tráfico de drogas. Durante os 3 anos que ficou na cadeia, ele não teve contato com o filho. Mas desde que foi solto, as agressões faziam parte da rotina da família. A foto revela o menino com hematomas no rosto. E o vídeo mostra que o pai amedrontava o garoto. Eu não me recordo desse tipo de reação. Tem vídeo. Inclusive... Tem vídeo. Nas últimas vezes que nós nos encontrávamos, ele vinha comigo tranquilamente. Iago foi vítima não só das agressões sofridas, mas também da falta de atitude da família. Com o principal suspeito preso, a justiça começa a ser feita. Pelo menos é isso que espera a sociedade da cidade de Vinhedo. A Fernanda está ao vivo comigo, já ela vai falar para a gente desse motivo aí, e segundo fontes policiais ouvidas pela Band, teria sido o real motivo para que o Tiago se entregasse. Não é porque ele estava pedido pela justiça, não. Não é porque a justiça tinha decretado a prisão dele, ele estava arrependido, não. Parece que é uma outra história, inclusive a polícia está investigando com mais cuidado. Mas antes de você falar disso aí, Fernanda, eu queria que você falasse para mim desse perfil do Tiago. O Tiago parece ser um sujeito extremamente bem articulado, né? Ele reúne muito bem as palavras. Quem vê o Tiago falando isso aí não imagina que depois de 10 depoimentos, a polícia conseguiu traçar o perfil de um sujeito violento, né? E com histórico de agressão, porque embora ele diga tudo o que disse aí, o que a polícia já sabe é que ele agredia um outro filho que teve com uma outra mulher em São Paulo. Houve o registro de um boletim de ocorrência, inclusive. Estaria agredindo o menino Iago nos últimos 6 meses. A mãe do menino confirmou isso na delegacia, né? E só não fez a denúncia antes, segundo ela, porque tinha medo. Ele tinha medo porque o Tiago era um cara violento. Violência que foi relatada pela mãe do próprio Tiago, né? E também pela madrasta dele em depoimento aos policiais civis de Vinhedo, o que para a polícia é suficiente para considerá-lo como responsável por essa morte. Culpado, quem vai considerar é a justiça, gente.
Nesse momento, o que existe é um inquérito policial. É sobre o inquérito policial que nós estamos aqui trazendo notícias para vocês. A justiça é que vai declarar se é culpado ou não é culpado. Nesse momento é suspeito e indiciado pela Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Mas impressiona o raciocínio dele, hein, Fernanda? Em nenhum momento você vê ele chorar ali pela morte do filho, embora ele diga, sinto falta do meu filho, não chora, né? Um sujeito bem articulado, escolhendo muito bem as palavras, inclusive com termos técnicos, né? Parece que era um discurso bem ensaiado, viu, Fernanda? Aliás, teve um tempo desgraçado para pensar nisso. Ficou foragido por quase 20 dias, né? E depois dessa longa viagem de mais de 1.000 quilômetros que a polícia fez entre Foz do Iguaçu e Vinhedo. O que você tem aí para falar mais do Tiago, Fernanda? Rodrigo, durante essa viagem de volta para Vinhedo, o Tiago dormiu no caminho. Ele chegou a conversar aí com os investigadores, mas a maior parte do caminho dormiu. Ele realmente é bem articulado, ele pensa muito bem e é muito inteligente, mas acabou aí se perdendo pelo uso da droga, Rodrigo. E você vê que ele é um sujeito que, pelo jeito, está afetado mesmo pelo uso do entorpecente, né? Infelizmente, o uso do entorpecente colocou ele nessa situação aí. Mas o negócio é o seguinte, tem mais uma reportagem, hein? Tem mais uma reportagem sobre o caso, né? O Tiago voltou a falar com a polícia nessa manhã, teve o depoimento, né? Ele foi acompanhado, esse depoimento, pelo Ministério Público, que também já passa a tomar conta do caso com o doutor Rogério, não é isso, Felipe Pereira? O doutor Rogério? O doutor Rogério Sanches é quem está acompanhando de perto o depoimento. Um homem que se mostrou indiferente a todas as informações sobre a morte do filho dele. Essa é que é a realidade. A Andréa Marques acompanha e traz os detalhes. Olho na notícia. A segurança foi reforçada na entrada da delegacia de Vinhedo. A presença do suspeito de matar o próprio filho revoltou os moradores da cidade. Alguém apareceu na casa nesse intervalo? Não. Tiago Aymar de Moraes passou a noite na delegacia e dormiu boa parte do tempo. Depois da morte do filho, esta foi a primeira vez que ele ficou frente a frente com a polícia. Antes de ser ouvido, negou que tivesse cometido o crime. Eu não sei se foi batido, se foi uma queda, não sei o que provocou o trauma. Sim, mas eu não fico 24 horas por dia junto com meu filho. Foram 2 horas de depoimento. No encontro com os delegados e com o promotor do caso, Tiago negou as agressões. Mas, pela primeira vez, admitiu a possibilidade de o garoto não ter caído de um brinquedo, como contou aos médicos quando a criança foi socorrida. No entanto, ele não soube dizer o que causou a morte do pequeno Iago. Foi importante a partir do momento que ele não atribui aquela queda à morte da criança. Aquela queda foi na véspera da internação. Se aquela queda não foi a causa da morte, até porque a queda teria ferido uma posição da cabeça que não coincide com a posição que foi detectada com afundamento de crânio, etc., isso demonstra que algum outro fato ocorreu lesionando essa criança. A polícia aguarda um laudo do Instituto Médico Legal. O documento ficará pronto em 10 dias e deve apontar se algum tipo de objeto foi usado durante o espancamento do menino. Mas o Ministério Público não tem dúvidas de que o pai participou do crime. Naquele momento em que a esposa saiu de casa e ficou só ele, se o inquérito demonstrar que até então a criança estava bem, depois que ela apresentou toda essa transformação física, etc., e só estava ele em casa, alguém tem que me provar que outra pessoa entrou. Senão só pode ser atribuído a ele, nem a uma banheira eu vou poder atribuir isso aí. Segundo a polícia, a criança foi submetida a sessões de tortura, inclusive com golpes de arte marcial. O menino morreu depois de ficar uma semana internado, com traumatismo craniano e perfurações em órgãos vitais. A médica pediátrica que prestou os primeiros socorros também esteve na delegacia, mas não quis gravar entrevista. Tudo vai ser esclarecido.
Tiago Aimar de Moraes foi indiciado por homicídio qualificado. A Polícia Civil tem até a semana que vem para concluir as investigações e enviar o inquérito para a Justiça. Daqui da delegacia de Vinhedo, Tiago deve ser transferido para Campinas. Ele deve ficar preso temporariamente por 30 dias. Cristiana Costa, mãe de Iago, já tinha prestado depoimento, mas o Ministério Público pode solicitar um novo interrogatório. Preciso me debruçar no inquérito, quero conversar com o delegado, quero conversar com a delegada, quero conversar com os investigadores. A participação da mãe, eu ainda tenho que analisar, porque se eventualmente a mãe participou, teria participado por omissão, não por ação, por omissão. É isso que a gente vem dizendo há algum tempo, né? A polícia vai se debruçar para concluir o inquérito e o Ministério Público depois tirar a sua interpretação a respeito disso. Deixa eu falar com a Fernanda aqui, que nós estamos devendo uma informação para o nosso telespectador. Primeiro eu queria saber, Fernanda, parece que o Tiago, ele contou ali na entrevista, ele ficou num bairro isolado, né, em Cidade del Este, que é a divisa entre o Brasil e o Paraguai, divisa com a fronteira na Ponte da Amizade, ali em Foz do Iguaçu. Só que ele ficou em meio a traficantes, ele mesmo confirmou que estava no meio de traficantes, né, consumindo droga e vendendo entorpecente. Só que ele fez contato, né, por telefone com a família. Parece que ele falava inglês nesses contatos. Você tem essa informação, Fernando? Rodrigo, como você disse, o Tiago fez uso e também traficou drogas no período em que ficou escondido no Paraguai. Ele acabou se envolvendo aí, tendo problemas com os traficantes locais e acabou ligando para a mãe dele. E como lá as pessoas poderiam entender o português ou então o espanhol, ele falava em inglês com a mãe, justamente para que ninguém entendesse o teor das conversas. E ele tinha medo porque a Band pegava lá, né? Ele declarou isso na entrevista. Não sei se o Felipe Pereira separou esse trecho aí pra gente, mas ele declarou na entrevista, né, que ele tinha medo porque a Bandeirantes pegava lá. Ele viu o Datena lá, mostrando a cara dele, né, viu o Brasil Urgente mostrando a cara dele. Era a única emissora que pegava no local onde ele estava. Então ele começou a ficar acuado, com medo dos traficantes. Mas, na verdade, a polícia depois descobriu que ele se envolveu, foi numa grande confusão com os traficantes. Não é isso, Fernanda? Exatamente, Rodrigo. Como ele usava e traficava drogas, ele acabou contraindo uma dívida com os traficantes locais. Foi aí que ele entrou em contato com a família e negociou o que ele fala, quando ele fala que se entregou para a polícia, foi essa negociação que ele fez com a mãe. Ele disse para os traficantes que precisava ir até a Ponte da Amizade, que um primo dele estaria levando dinheiro e drogas para ele. Mas, na verdade, Rodrigo, esse primo era a polícia de Vinhedo. Os traficantes não entenderam absolutamente nada. Assustados, acabaram deixando o Tiago nas mãos dos investigadores. O Tiago corria o risco de morrer na mão dos traficantes. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eu entendo. O Tiago corria o risco de morrer na mão dos traficantes, né? E com essa capacidade que ele tem aí de se expressar, de criar história, né? Ele acabou criando uma história para os traficantes, estava no carro dos traficantes e disse, eu estou devendo para vocês, mas eu já negociei tudo, meu primo vem trazer um dinheiro para mim, vai trazer R$5.000, vai trazer drogas, então a gente vai encontrar com ele na Ponte da Amizade. Na Ponte da Amizade a gente faz o acerto e fica tudo bem. Na hora que os traficantes levaram ele para a Ponte da Amizade, na verdade a polícia é quem tinha ido buscá-lo, porque ele se entregou à polícia, escapou dos traficantes e agora veio responder para a lei, né, que é bem diferente da lei do crime. A lei do crime, você sabe, se o sujeito não paga, né, o que acontece? O que acontece? Aqui, pelo menos, ele garante a integridade dele, pelo menos é o que os policiais e as fontes policiais ouvidas pela Band declararam para a gente. Fernando, o Tiago está sendo transferido para o 2º Distrito Policial, mas vai ficar sob escolta, né? Porque é uma situação delicada, até porque os próprios criminosos não toleram a presença de alguém, né, envolvido com crime com criança, não é isso, Fernanda? Exatamente, Rodrigo. E quando ele fugiu, logo ali depois do enterro do Iago, ele chegou a falar para a mãe dele que tinha medo, que ia fugir, justamente porque ele sabia o que poderia acontecer com ele na prisão. Agora ele precisa ir de uma escolta, de algum cuidado especial para preservar a integridade dele, Rodrigo. Obrigado, Fernanda Marion. Ainda vai dar trabalho na cadeia, né? O sujeito ainda vai dar trabalho na cadeia. Mas é o seguinte, quero combinar com você que está aqui com a gente. O Datena está chegando agora
para todo o Brasil, para continuar nesse caso, vai falar sobre esse caso que repercutiu no Brasil inteiro. O Thiago viu a Bandeirantes lá, no Paraguai, onde ele estava. Ele declarou isso na entrevista. Então tem muito mais para a gente debater. Já já o Datena vai trazer para a gente. Antes de eu girar com o Datena lá e virar para o Brasil inteiro, quem é que faturou, Felipe Pereira? Tem aí já o Selfie Burg. Estamos entregando aqui entradas para o Parque Aquático Etihad para 4 telespectadores. E tá aí. Quem tá lá, ó, corta na tela grande aí, Ney. Corta na tela grande aí, por favor. Guto Rodrigues faturou. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Márcio Oliveira também faturou. Deixa eu ver. Ah, Thalita Porfírio. Obrigado, Thalita, pela participação. E quem? Carol Marques também levou. E na semana que vem tem mais aqui nesse Brasil Urgente. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, a sua confiança, a sua companhia. Deixa eu ver o Datena aqui para todo o Brasil na tela da Band. Ah, rapaz, mais um caso misterioso para a polícia e uma família toda encontrada com sinais de envenenamento na capital paulista. Segunda-feira a gente está de volta. Para você um excelente fim de semana. Cuidado para não virar notícia, hein? Tchau para todo mundo.